O que aconteceu no GP da Bélgica em Spa pode ter sido o maior tiro no pé que uma equipe de Fórmula 1 deu contra si mesma em anos. Enquanto o paddock inteiro repetia como um mantra que a pista belga seria um pesadelo para o time de Ingolstadt, os cronômetros contaram uma história completamente diferente e absolutamente devastadora para a narrativa oficial. A equipe chegou ao circuito das Ardenas com uma certeza que parecia inquestionável. Aquele era o pior cenário possível para o R26. O chefe da equipe chegou a admitir publicamente que o calcanhar de Aquiles do carro estava concentrado exclusivamente na unidade de potência, e num traçado que exige retas longas e potência sustentada, a previsão era de uma luta inglória por posições fora do top 15. Só que a realidade tratou de destruir esse roteiro. O que se viu foi Gabriel Bortoleto avançando ao Q3, largando em oitavo e cruzando a linha de chegada exatamente na mesma posição, somando 4 pontos preciosos para o campeonato de construtores. E o detalhe que enterra de vez qualquer tentativa de explicar o resultado como exceção: este foi o segundo P8 consecutivo da marca em circuitos de alta velocidade, após resultado idêntico em Silverstone 2 semanas antes. Para dimensionar o tamanho dessa contradição, é preciso olhar primeiro para a ferida que a própria equipe admitiu ter. De acordo com dados levantados durante o fim de semana, o R26 perdia entre 6 e 9 km por hora de velocidade de pico nas retas de Kemmel e no trecho após Blanchimont. E não é especulação. O companheiro de equipe, com o mesmo carro, mesmo acerto e mesma especificação de motor, passou 12 voltas inteiras depois do virtual safety car preso atrás de um monoposto da Racing Bulls. Nenhuma ultrapassagem, nenhuma manobra possível, 0 opções táticas, apenas potência insuficiente. Antes da classificação, ambos os pilotos já alertavam que até entrar no top 10 seria difícil. Para agravar o cenário, o projeto enfrentava um círculo vicioso conhecido. Rodar com mais carga aerodinâmica ajudava nas curvas, mas aumentava o arrasto e piorava ainda mais a velocidade nas retas. O chefe da equipe não deixou margem para dúvidas em entrevista ao site oficial da F1. Se observasse o desempenho geral e a diferença para os melhores, o maior ganho de performance estava justamente na unidade de potência. Até aqui, tudo faz sentido. Carro com motor fraco, pista que castiga quem tem motor fraco, resultado ruim esperado. Mas existe um detalhe que ninguém no paddock comentou publicamente, e ele destrói essa narrativa por completo. O novo regulamento técnico de 2026 aumentou o peso da componente elétrica da Power Unit, o que amplifica esse tipo de fragilidade em traçados como Spa. Estima-se que a equipe entrava no fim de semana cerca de 4 décimos de segundo por volta mais lenta que Racing Bulls e Alpine. A estratégia refletia essa leitura. Perto de 60% de todo o orçamento de evolução ia só para o motor, com o resto dividido entre o que sobrava. E foi exatamente aí que os dados de cronometragem jogaram tudo por terra. Em 11 das 44 voltas da prova, Bortoleto registrou tempos no setor 2 mais rápidos que os pilotos da Racing Bulls e da Alpine. Ou seja, ganhava nas curvas quase o mesmo tanto que perdia nas retas. Saldo positivo numa pista onde a lógica dizia que ele deveria perder em tudo, e o padrão se repetiu em Silverstone. Pense com calma. Se o problema do R26 fosse mesmo um pacote ruim de primeiro ano de marca, como todos repetiam, ele não seria mais rápido em lugar nenhum, muito menos contra motores teoricamente superiores. Essa conta não fecha. E o mais revelador, ninguém mencionou o equilíbrio do carro durante todo o fim de semana, apenas repetiam o mantra do motor. Para fechar a inconsistência, o pacote de atualizações trazido para Spa foi modesto. Mexeu em asa, defletores, nada revolucionário, e mesmo assim funcionou. Ou a simulação da equipe estava completamente errada, ou faltava uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que ninguém queria enxergar. Quando você junta a velocidade nas curvas com a estratégia e a gestão de compostos, a verdade aparece clara. O problema nunca foi ter um carro ruim. O problema é ter um chassi que tudo indica estar entre os 6 melhores de todo o grid, sendo sufocado por uma unidade de potência muito abaixo da média. Avaliações de bastidor sugerem que o pacote da fábrica de envio está entre os mais equilibrados da temporada em estabilidade, tração e eficiência aerodinâmica, à frente de nomes como Racing Bulls, Alpine e até mesmo a equipe de Grove. O que parecia sorte era, na verdade, o potencial do carro finalmente aparecendo. O R26 tem uma qualidade que ninguém esperava. Conserva os pneus traseiros como quase nenhum outro monoposto do grid. Bortoleto fez 24 voltas no primeiro stint sem perder ritmo, enquanto a maioria dos rivais parou entre 4 e 6 voltas antes por degradação. A equipe aproveitou isso com maestria, mantendo o brasileiro na pista por mais tempo que todos e fazendo a única parada exatamente na janela do virtual safety car, ganhando 3 posições sem perder um único segundo em pista. Essa jogada não foi sorte, foi opção tática que só existe se o carro não destrói pneu, e isso nada tem a ver com o motor.
A partir daquele domingo, a pressão saiu do piloto e do chassi e caiu inteira no colo de quem desenvolve a unidade de potência em Neuburgo. E o prazo para responder é curto. A primeira decisão prática já foi tomada dias depois do GP. Todo o cronograma de desenvolvimento foi reescrito do zero. Antes de Spa, o motor levava a maior fatia dos recursos. Agora, segundo informações que vazaram do paddock, cerca de 90% de toda a engenharia vai exclusivamente para fechar o gap da Power Unit. E não há margem para erro. Se o próximo upgrade de PU não deixar o R26 tão rápido quanto a Racing Bulls nas retas, o comando técnico fica sem desculpa para segurar o cargo. Os 8 pontos somados em Silverstone e Spa deixaram a equipe com 10 pontos no campeonato de construtores, apenas 1 ponto da Williams e 11 da Racing Bulls. Uma boa corrida na próxima etapa já pode tirar a marca da zona de fundo da tabela. A pressão sobre o comando aumentou de forma absurda. A desculpa confortável de que somos um projeto iniciante, ainda estamos estruturando tudo, morreu oficialmente em Spa. Se você consegue desenvolver um chassi desse nível no primeiro ano da marca, qualquer atraso maior no motor deixa de ser normalidade e passa a ser encarado como falha de gestão e de cronograma. Para Bortoleto, a mudança é ainda mais profunda. Ele deixou de ser tratado como apenas mais um piloto do grid para se tornar o único ativo confiável de resultado de toda a organização. Ele segue como o único piloto da equipe a marcar pontos na temporada, enquanto o companheiro permanece com o saldo zerado. A próxima parada é o GP da Hungria, em Hungaroring, um circuito com 14 curvas de baixa e média velocidade e apenas uma reta longa o suficiente para o motor fazer diferença. O próprio Bortoleto deixou claro o que espera. É uma pista onde o chassi e a tração pesam mais que a velocidade pura nas retas, o cenário perfeito para o R26 brilhar ainda mais. Mas o risco é gigante. Se não conseguir um resultado melhor que o P8 na Hungria, o sucesso em Spa será tratado como sorte, não como prova de evolução real. E a frase que o brasileiro soltou depois da corrida ganha um peso completamente novo. Eu acredito no projeto, temos tudo para dar certo. Em breve vamos brigar por pódios e vitórias. Isso deixou de ser discurso motivacional vazio para virar aposta pública, com prazo de validade marcado pelo próprio calendário. O P8 de Gabriel Bortoleto não foi uma surpresa agradável, foi a maior revelação da temporada até aqui sobre um projeto de estreia. O maior risco que fica de Spa não é o gap atual de motor. É a possibilidade de a gestão demorar meses para corrigir o foco do desenvolvimento e desperdiçar a janela que o próprio chassi abriu para brigar por resultados altos ainda em 2026. Por meses, a marca agiu como se tivesse um projeto que precisaria de 3 anos para chegar na frente. Agora, os dados sugerem que talvez precisem de apenas 6 meses se acertarem o motor rapidamente. O tempo de estamos só aprendendo acabou em Spa. Sabem onde está o problema, sabem que o resto do carro já funciona no nível necessário e sabem que tem um piloto pronto para aproveitar qualquer melhora. Não existe mais espaço para desculpa. Asterisco e você, o que acha? Asterisco a equipe consegue fechar o gap da unidade de potência ainda em 2026 e levar Bortoleto ao primeiro pódio dele na F1 antes do fim da temporada. Ou esse projeto vai desperdiçar por mais 1 ano e meio o potencial excelente que já tem. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder a análise completa do GP da Hungria e ative o sininho para receber o aviso assim que o vídeo sair. Tem muito mais coisa vindo por aí.